Olá pessoal, sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um plano financeiro para você começar a investir aos 18 anos, não precisar investir todos os anos, né? Parar em certo momento e chegar aos 50 anos com mais de 1 milhão de patrimônio investido. Bom, a motivação desse vídeo, né, qual que foi? Recentemente, numa sala de aula, eu escutei alguns alunos conversando sobre pirâmide financeira. Olha só, alunos ainda adolescentes já conversando, né? E alguns deles, inclusive, tendo experiência, né, participando de pirâmides financeiras. E aí, eu já havia conversado com eles em outros momentos, né, sobre isso, mas nesse dia eles tocaram no assunto sobre os investimentos, né? Acho que eles viram que eu estou falando sobre isso aqui nas redes sociais e aí me perguntaram. E aí, poucos minutos de conversa, né, eu mostrei para eles sobre a importância do investimento a longo prazo e ali na hora mesmo a gente mostrou, né, traçou um plano ali de investimento, vamos dizer assim, para começar aos 18 anos e acumular R$1 milhão até os 50 anos. Obviamente, né, isso daqui é uma situação fictícia, apenas um cenário dos infinitos cenários que a gente pode ter, né? A realidade de cada pessoa, de cada um de vocês que vão assistir o vídeo é diferente. Inclusive, para quem acompanha aqui o canal, tá acompanhando a minha própria realidade, né, sendo documentada aqui no canal. E assim, a realidade é bem diferente daquilo que a gente projeta, daquilo que a gente faz de plano, né? Muitas das vezes a gente coloca aqui um valor mensal para investir e vai ver que tem meses que não dá para investir, tem meses que dá para a gente poder fazer um aporte maior. Então, as peculiaridades, né, da realidade é diferente, mas é importante a gente fazer plano, traçar, né, metas, objetivos, valores, né, definir metas aí de valores e qual tempo vai chegar nesses valores, né? O que nós vamos fazer aqui hoje? Ó? Vamos simular aqui uma pessoa dos 18. Bom, então vamos traçar aqui, ó, com uma pessoa dos 18 até os anos. Então, uma pessoa dos 18 aos 35 anos vai investir R$500 por mês. R$500 por mês, certo? Essa taxa eu tive todo cuidado, tá? De pesquisar, de ir atrás, pra gente colocar uma taxa aqui que seja justa. Então, na média aí, fazendo algumas pesquisas, o que seria justo a gente colocar aqui? Uma taxa de 10% ao ano, tá? Mais do que isso, seria um otimismo demais. Então, uma boa carteira de investimentos aí, com ações, com diversificação, nós teríamos aí 10% ao ano. Eu vejo muitas simulações, inclusive na internet, vai que é uma crítica, né? Considerando os juros absurdos anual, que dificilmente uma pessoa vai alcançar, né? Mas aqui, 10% tá ok. Ao longo prazo, né? De 18 aos 55 anos. Nós estamos falando aqui de 17 anos de investimento, vamos abreviar aqui. Então, assim, ao longo desses 17 anos, vai ter ano que vai ser menos de 10, vai ser ano que pode pegar aí alguma valorização absurda. Então, assim, 10% é para ser a nossa média, tá bom? Então, dos 18 aos 55 anos, essa pessoa vai investir R$500 por mês. E aí, voltando ao que eu disse inicialmente, claro que R$500 por mês para quem tem 18 anos pode ser muito, mas também se você for parar para pensar, numa projeção de carreira e de trabalho, aos 30 anos você vai estar ganhando muito mais e possivelmente investindo muito mais, tá? Então, claro que esse valor vai interferir aqui, mas eu estou fazendo uma simulação simples. A gente poderia detalhar, não, dos 18 até os 23 anos vai estar na faculdade, vai investir menos, dos 23 até os 27 está fazendo um início de vida, né, vamos dizer assim, de mudança aí de estudante para uma vida adulta mesmo, início de trabalho, então vai investir tanto, depois a carreira consolidada vai investir mais outro valor, então nós poderíamos ir fazendo um plano mais detalhado. Aqui a ideia foi, assim como lá na sala de aula, uma simulação rápida para despertar o interesse nos alunos e aqui vocês que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Então, 17 anos investindo R$500 por mês a uma taxa de 10% ao ano. Nós vamos abrir aqui agora o site, ó, quando você digita aí no Google, né, calculadora juros compostos, o primeiro site que aparece é o site do Raul Sena, esse daqui da propaganda, né? Esse é o site dele, Investidor Sardinha, canal aqui no YouTube também, tá? E aí, acabou que ficando alguns valores salvos aqui. Pronto. Valor inicial 0, então vamos considerar, né, que você aos 18 anos não tenha nada para começar com o valor de R$500. Então, valor mensal de R$500, taxa de juros de 10% ao ano por um período de 17 anos, dos 18 até os 35 anos. Então, quando a gente faz isso daqui, perceba os valores que a gente vai ter aqui, ó. Tem um gráfico ali abaixo, mas eu não vou nem focar no gráfico, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui. Bom, não, selecionar errado. Então, olha só para a gente recapitular. O que nós temos aqui? Nós temos, então, aporte mensal de R$500, período de 17 anos, dos 18
até os 35 anos, né? Taxa de juros 10%. Então perceba que do bolso dessa pessoa vai ter saído R$102 mil, exatamente. Rendeu de juros um total de R$152 mil aproximadamente. Então, quando a gente junta tudo isso daí, o total que essa pessoa vai ter acumulado ao chegar aos 35 anos é de R$254 mil. Então, a pessoa demorou dos 18 até os 35 anos para chegar em R$254 mil ao todo aí de valor acumulado nesses 17 anos. Porém, o que nós vamos fazer a partir de agora? Vamos voltar aqui no nossa caneta aqui, ó. Ela chegou aos 35 anos com um patrimônio de R$254 mil. A partir daqui, dos 35 até os 50 anos, essa pessoa simplesmente não vai colocar mais nada por mês. R$0 por mês. Só vai deixar os R$254 mil render, vai render sem retirar. Então, essa pessoa não vai retirar o seu dinheiro e só vai reinvestir aquilo que ela ganhar, tá? Então, vai deixar esse valor render e, por exemplo, os dividendos, né, que ela ganhar ali, ela vai reinvestindo, mas ela não vai tirar do bolso dela mais. Então, chegou aos 55 anos, ela não coloca mais nenhum real do bolso, então do bolso só vai ficar os R$100 mil, né? Afinal de contas, lembra aqui, ó, desses 254 mil, constitui de 100 mil que saiu do bolso dela, 100 mil que saiu do bolso, mais 150 mil que já rendeu de juros. E aqui verde, deixa eu voltar aqui para a caneta verde, veja que foi os aportes. Então olha só que interessante, dos 18 aos 55 mil, ela só aportou R$100 mil em aportes. Depois que ela chegar aos 35 anos, não vai ter mais investimento mensal, R$0 por mês. Então a gente travou aqui que ela vai chegar nos 50 anos tendo feito um total de aporte de apenas R$100 mil. Então apenas R$100 mil saiu do bolso dessa pessoa. Até os 5 anos já rendeu 150 mil. Vamos ver agora então, quando chegar aos 50 anos, quando que vai render. Então olha só, vamos limpar aqui de novo nossa calculadora. O valor inicial agora é R$254 mil, porque agora é o cenário, né, de inicial, entre aspas, considerando os 55 anos. Então chegou aos 5 anos, ela já tem R$254 mil investidos. Valor mensal vai continuar zero. Taxa de juros, vamos manter os mesmos 10%. Dos 35 até os 50 anos, vai ser 50 anos, né? Então, faltam 15 anos aí, tá? Dos 35 até os 50 anos, 15 anos. Então, essa pessoa vai deixar R$254 mil investidos por 15 anos, sem fazer aporte e também sem retirar o valor. E aí, olha só o que acontece. Quando ela passa esses 15 anos, olha só o valor total que essa pessoa chegou a ter. Então, aqui está mostrando, inicialmente, total investido de R$254 mil. Mas lembrando que esses 254 mil é 150 que já era quando que tinha rendido já, né? Então, total juros nesses 15 anos, olha só que absurdo. Em 17 anos, investindo R$15, R$500 por mês, ela acumula uma quantidade de R$154 mil em juros, né? Juros. Nos outros 15 anos, mesmo sem colocar dinheiro, né, mas o total de juros aí passa de R$800 mil. Olha só como que o tempo é extremamente importante nos investimentos. Quanto mais tempo você dá, mais o dinheiro vai crescer, vai exponenciar o crescimento dele. Então, é algo fantástico. E aí chegamos, então, no final do número mágico que eu prometi no início do vídeo, né? Com esse plano, então, ela chega aos 50 anos com mais de R$1 milhão investidos, sendo que apenas 100 mil saiu do bolso dela. R$800 mil foi crescimento de juros, depois dos 35 anos, ela juntou 100 mil, 150 mil foi de rendimento, certo? Então, se a gente fosse contar aqui, ó, 807 mil mais 152 mil, né, que era o valor de antes lá, ia dar R$910 mil de juros aí, apenas dos juros que saiu, que, aliás, dá mais, né? 60, na verdade, 960 mil apenas com os juros, o rendimento do valor. Então, perceba o quanto que é importante começar cedo, o quanto que o tempo é importante para você chegar no final do seu plano, né? Não dá nem para falar final da vida, não. Aos 50 anos é uma ótima idade para poder aposentar e desfrutar desse valor, né? E aí, só para a gente fechar o vídeo, deixa eu abrir aqui a calculadora aqui, no próprio tablet, aqui, para a gente fazer uma última conta aqui, para a gente finalizar o vídeo.
A gente finalizou ali com 1 milhão, né? 1 milhão e 100 mil? Vamos arredondar um pouquinho para cima. 1 milhão e 100 mil vezes 0,10, que aí dá o valor de 10% ao ano. Então, ao ano, a gente ganharia, deixa eu voltar aqui porque estava pequeno, 1 milhão e 100 mil vezes, ou dividido por 10, né? 10% dividido por 10, dá 110 mil ao ano. Isso aqui dividido por 12 meses, daria um valor aí, né? Um rendimento mensal de aproximadamente R$ 9.200 por mês, tá? R$ 9.066. Então, aproximadamente R$ 9.200 por mês, esse valor acumulado de 1 milhão renderia para a gente. Então, olha só a importância aí. Dá para poder, aos 50 anos, viver com R$ 9.000? Onde eu moro, dá para viver tranquilamente. No padrão de vida meu, dá para viver tranquilamente. Era meu sonho ter esse valor acumulado para já viver de renda. Então tá aí, o plano de investimento para começar aos 18 anos, não precisar investir todos os meses por toda a vida e mesmo assim aos 50 anos ter esse valor acumulado. Então imagina aí, se eu tivesse colocado aqui para investir todos os meses, começa dos 18 ao 25 um pouco de dinheiro, depois dos 25 aumenta. Então assim, né? Dá para poder fazer um belo plano aí, ser consistente e chegar à sua aposentadoria com os seus investimentos. Por hoje tá bom, né? Já conversamos bastante. Deixem nos comentários novas sugestões e simulações para a gente fazer juntos aqui futuros vídeos. Por hoje é só. Forte abraço e até o próximo.